Olha a ela aí, olha, hoje ela está indoor, em função do clima siberiano do lado de fora. Olá, Socorro, boa tarde para você, boa noite. Não sei se dá para ver, mas tá nevando lá fora, por isso que eu tô aqui. Neve fininha. Pois é, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasil. Vamos então para falar da COP28 e dos alertas do presidente Lula falando em ponto de não retorno na devastação amazônica. Na devastação amazônica. O presidente Lula falou isso. Nessa COP28, Amadeu, a cúpula do clima, né, a 28ª cúpula do clima que acontece em Dubai, que é a maior de todas. São 80 mil pessoas inscritas para participar. A COP que começou ontem, vai até o dia 12 de dezembro. Então, 80 mil participantes, é de longe a maior reunião do clima, a maior COP já realizada até então. Bem, o presidente Lula, ele discursou hoje e ele começou dizendo que o mundo, que o planeta está farto, o planeta está cheio de acordos climáticos não cumpridos e que chegou a hora, esse é o momento de atitudes concretas. O presidente Lula também chegou a perguntar para os líderes presentes qual deles está realmente comprometido para salvar o planeta. Depois, no discurso principal, a gente separou aí algumas falas em que o Lula começa dizendo que aquela meta do Acordo de Paris, essa meta, segundo o presidente Lula, não é suficiente. A meta do Acordo de Paris é mantê-lo entre 1,5 grau e 2, já é insuficiente para conter o aquecimento global em nível seguro. Temos um problema coletivo de inação, outro de falta de ambição. As NDCs atuais não estão sendo implementadas no ritmo esperado. E mesmo que estivesse, não conseguiriam manter a temperatura abaixo do limite de 1,5 grau. O presidente Lula vai agora falar, o presidente Lula vai agora dizer que o Brasil tem uma meta mais ousada, está bem à frente de outros países desenvolvidos mais poluentes. E aí ele volta a falar em NDC, como a gente viu aí na fala anterior, que é contribuição nacionalmente determinada. E o que é isso? Cada país traçou uma meta, isso em Paris, na COP de Paris, cada país traçou uma meta para estabelecendo o que faria, o que fará para limitar o aquecimento global. Então é essa NDC que o presidente Lula fala agora, que a do Brasil é bem mais ousada. Ajustou-se a NDC e se comprometeu a reduzir 48% das emissões até 2025 e 53% até 2030, além de atingir neutralidade climática até 2050. Nossa NDC é mais ambiciosa do que a de vários países que poluem a atmosfera desde a Revolução Industrial no século XIX. Mantemos o firme compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Já conseguimos reduzi-lo em quase 50% nos 10 primeiros meses deste ano. Agora a gente vai ver a parte, Amadeu, que o presidente Lula fala que todos os países são responsáveis em combater as mudanças climáticas, mas são responsabilidades diferenciadas. Mas muitos países do sul global não terão condições de implementar suas NDCs, nem de assumir metas mais ambiciosas. Os mais vulneráveis não podem ter que escolher entre combater a mudança do clima e combater a pobreza. Terão que fazer ambos. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é inegociável. Ameaçá-lo vai na contramão de qualquer noção básica de justiça climática. É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano, assumida pelos países desenvolvidos, não saia do papel,
enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Agora o presidente Lula fala da Amazônia, diz que mesmo que nenhuma árvore seja derrubada na Amazônia, mesmo assim não será suficiente e pede e cobra a responsabilidade dos países. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. Um aumento da temperatura global poderá desencadear um processo irreversível de savanização da Amazônia. Amadeu. Bem, minha gente, é aquela história, né? Todas as indicações, os alertas, as sirenes, os sinais, tudo está dado. E dito agora, como a Socorro disse, a mais participativa, 80 mil pessoas, é isso, Socorro? 80 mil inscritos. 80 mil pessoas lá, o mundo todo vendo. Quer dizer, e mais, um alerta que Franci Teixeira fez aqui neste Jogo do Poder. Não é mais possível ficar só no blá blá blá. O Lula disse isso aí. O Lula falou isso aí, não foi, Franci? Não é mais possível ficar no blá blá blá. Sim, mas aparentemente não querem ouvir do Lula. Ele parece que é uma voz dissonante, porque os demais líderes não assumem esse compromisso de fato. Muito pela fraqueza deles em tomar decisão e pela inércia também. Eles não querem atuar firmemente na questão ambiental. Franci. É questão de dinheiro, a questão é econômica. Sempre no fim, é a questão econômica, João. Enquanto for muito mais barato o combustível fóssil do que o correspondente limpo, vai continuar esse gap ou não? Vai, mas você também tem que ver até quando esse barato vai se tornar realmente barato. Não, ele tá caro, ele tá muito caro. Claro que ele é claro que ele é caro. Não estou falando na questão de preço, não. É o custo que você paga hoje por jogar na atmosfera os combustíveis fósseis, né? A situação do clima aí, meu amigo, do jeito que vai aí, isso aqui vai ficar um forno, né? Sim, a Poliana alertou ontem que daqui a 70 anos, é isso? Ah, bom. 70 Fui anos? eu que falei da publicação, isso. O Ari falou. É um livro, tem um número científico. E número científico, é um best-seller de um jornalista do The New York Times, é especialista no assunto. Ele fez um resumo dos principais e mais sérios estudos que mostram que daqui a 70 anos, vastas áreas do Nordeste brasileiro, por exemplo, serão inabitáveis se não houver um ambiente climatizado. E não dá para botar uma redoma e climatizar essas áreas. Aí a gente vai ter que fazer o inverso do que os canadenses fazem. Não sei se alguém aqui já foi ao Canadá. Não. No Canadá, as cidades, que são 2 cidades, uma na superfície e outra embaixo. Mas lá é pelo motivo... Motivo inverso. Lá pelo clima polar. Teria que fazer essa adaptação aqui, chegaremos... E as cidades do Oriente Médio, como Doha, Dubai, elas têm petrodólares para garantir que em determinadas épocas do ano ninguém sai à rua. Isso. Mas aqui a gente não... É isso que eu estou falando. As cidades do Canadá, especialmente mais próximas ao polo, que as pessoas, em meses do ano, que não vão à superfície. Porque não dá, congelam, passam mal, morrem. E aqui a gente iria pelo sentido contrário a Poliana Oliveira. A gente teria que arrumar um outro meio de se abrigar, um novo meio, uma nova forma de residir, né, de trabalhar, de se divertir, viver, de morar. Né, de viver. Então, assim... Repito, construindo cidades subterrâneas. A gente, de fato, não está preparado e cada vez mais o efeito ele é exponencial, vai chegando muito mais rápido do que aquilo que é projetado, porque o planeta vai dando uma resposta muito urgente e cada vez mais severa aos problemas que tem no clima e aí interfere diretamente na vida da humanidade. A gente está falando aqui de viver, inclui alimentação. A gente já tem várias culturas ao redor do mundo que estão sendo afetadas
por conta do clima. A produção de hortaliças, principalmente, ela é muito sensível a essas alterações. Então, aí vai encarecer e quem é mais abastado, quem é mais carente, quem não tem muito dinheiro na conta, vai passar fome ainda mais. Não. Amadeu, vamos jogar real. Amadeu. Quem tem dinheiro vai se virar do jeito que dá com que o dinheiro compra. Quem não tem vai morrer. Não é não? Verdade. Quem não tem vai morrer. Pois não, Amadeu, Socorro. só para complementar o que a Poliana acabou de dizer, hoje também os líderes assinaram um acordo climático para a agricultura. Então, os países assinaram essa declaração para intensificar os esforços para integrar sistemas alimentares nos planos de redução de emissões. Então, eles se comprometeram a esforços e projetos para apoiar agricultores e outros produtores de alimentos considerados vulneráveis diante dos extremos climáticos. A guerra voltou, Socorro? A guerra voltou? Acabou a trégua? Infelizmente, Amadeu, é mais uma notícia triste da sexta-feira. A trégua que durou 7 dias acabou. Foram um pouco mais de 100 reféns de Israel que foram liberados. Ainda há mais de 100 reféns ainda no cativeiro, ainda em poder dos terroristas do Hamas. E aí Israel acusa Hamas e o Hamas acusa Israel de ter violado o cessar-fogo. E por isso que começou. O Catar, que estava servindo aí como mediador nas negociações de cessar-fogo, lamentou essa quebra essa violação da trégua, mas também fez questão de dizer que as negociações para o fim, para um novo cessar-fogo, essas negociações continuam, só estão mais difíceis depois dessa violação. Bem, Israel diz que atacou hoje mais de 200 alvos em Gaza. E Gaza lançou mais de 50 ataques a Israel. Segundo informações do Hamas, morreram mais de 100 pessoas só hoje. Só nessa retomada dos ataques morreram mais de 100 pessoas, há centenas de pessoas feridas. Enquanto isso, Israel voltou a lançar panfletos no sul de Gaza, pedindo que as pessoas se desloquem de partes do sul de Gaza. Então, eles não podem ir para o norte, então foram para o sul. Agora Israel pede que eles saiam de algumas partes do sul. E agora, Amadeu? É insensatez, é loucura, é insanidade. Mas o presidente Lula disse uma coisa hoje também muito importante, falando lá na COP e referindo-se às guerras, né? O mundo está disposto e gasta trilhões de euros, dólares, com armas para as diversas guerras, que continuam. Tem no Iêmen, a da Rússia com a Ucrânia está lá, essa aí também, trilhões, tem problema nenhum de gastar isso. Aí quando é para mitigar problema do aquecimento global ou do clima extremo, é milhões. Tá? Quer dizer, e quando é, por exemplo, também para combater fome, né? Combater fome também é milhões. São as incongruências dos líderes que o mundo tem. Infelizmente é isso. Agora, Socorro, está tendo uma polêmica danada no Reino Unido. Não sei nem o Ari, que é confidente lá do rei Charles, né? Não sei como é que o Ari tá fazendo lá com o rei. O rei Carlinhos III? Esse. Little Charles. Está sendo acusado de racismo, rapaz. E é pela Meghan Markle. Não, calma, Matheus. Vai lá. São 2 membros da família real que saiu lá o nome deles em um livro, que eles são racistas. Você já falou, que é o rei da Inglaterra. Qual seria a segunda pessoa? Os jogadores têm algum palpite? Já sabem, né? Camila. A segunda pessoa é a futura rainha da Inglaterra, a princesa Kate, a esposa do William, príncipe William, que vai Kate ser... Middleton. Kate Middleton.
Bom, do Charles, mesma. do Charles não temos surpresa, ou temos? Amadeu, não diga isso. Não. Quem aqui, vamos lá. Vamos. Quem aqui se surpreendeu com a notícia que o Charles é racista? Não me surpreende. Surpreendeu a você, João? Não. A você, Ari? Não. Olha aí, Socorro. Agora eu vou à pergunta 2. Quem aqui se surpreendeu com a notícia de que a Kate Middleton é racista? Aí já é mais... Aí Aí já é eu nem mais... um pouco, porque a Meghan já havia dado sinalizações de que a concunhada dela, né, a discriminava. Não me surpreendeu, não. Eu, com o Agora Charles, vamos não, me mas com a... explicar como foi isso, né? Vai lá. Vamos lá. Só lembrando, acho que coisa de 2, 3 anos, vocês lembram daquela famosa entrevista que o príncipe Harry deu junto com a esposa, a Meghan Markle, que o príncipe Harry cansou da monarquia, cansou daquela burocracia, daquela pompa, daquela falsidade que ele disse, esfaqueando o outro pelas costas, não quero mais isso, não quero mais paparazzi, vou embora, deu tchau, deixou tudo, foi embora para morar em Nova York com a esposa. A esposa também era bastante agredida e não deixa de ser, era muito agredida, principalmente por causa da cor da pele. Então, quando eles deram essa entrevista para a famosa apresentadora de TV americana Oprah Winfrey, eles falaram que membros da família real, na época, teriam ido conversar com a Meghan e com ele fazendo suposições sobre o quão escura seria a pele do bebê que ela estava esperando na época, né? Será que vai ser uma pele escura, né? Será que vai ser moreno? Então, essas suposições, mas eles nunca disseram, isso causou um reboliço, foi a maior coisa na época na família real britânica. Eles negaram que são racistas, os dois nunca disseram quem são essas pessoas, quem fizeram esses comentários. Agora veio um jornalista, que é um jornalista britânico, que é amigo do casal, que é britânico, jornalista, mas mora nos Estados Unidos, lançou um livro, Amadeu, lançou um livro em várias línguas, e não mencionou o nome dos racistas, mas na edição da Holanda, na edição do livro em holandês, está lá o nome dos dois, o príncipe da Inglaterra, o príncipe Charles e a princesa Kate. Imagina o que aconteceu. Horas depois, retiraram os livros das livrarias, foram todos retirados. O autor diz que foi um erro de tradução, mas a tradutora do livro diz que traduziu o que estava lá. Ela não podia inventar nome. Nome não se traduz. Ela disse que só traduziu o que estava lá. A família real disse que está analisando todas as possibilidades, inclusive um processo, inclusive ação legal, porque isso aí é um crime gravíssimo, é o rei da Inglaterra